Ô, ô Felipe, Oi, pode falar. deixa eu só te perguntar uma coisa. A parte que a gente vai estudar sobre cada um Os apóstolos? dos apóstolos é depois? Não, eu acho que eu mandei para vocês o arquivo, não mandei? Mandei, né? Em Pois é, PDF. eu acabei de abrir um arquivo que era sobre os apóstolos. Então Foi isso que eu li. foi isso aí que eu deixei para vocês lerem, porque é muito engessado, é a biografia de cada um. É Tá. importante, então cada um lendo, né? Tá. E hoje nós vamos dar essa continuidade a essa escritura, né, dos evangelhos, mas sobre os evangelhos canônicos e os apócrifos, né? Então, assim, vamos fazer a abertura. Eu peço a todos vocês uma concentração na nossa equipe espiritual, né, e também pedindo que essa semana um irmão consanguíneo vai fazer um cateterismo, para que tudo corra bem com ele, né, nesse exame. E agradecer já antecipadamente a Deus, nosso Pai, Jesus, querido irmão, a nossa equipe espiritual que nos acolhe toda segunda-feira, para que a gente possa ter hoje um dia, uma noite muito produtiva em termos de ensinamento espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Ricardo, ficou boa a tela? Não está aparecendo ainda. Ah, não tá. Ah, desculpa, é verdade. Sem compartilhar, ninguém consegue, né? Não. Tá boa. Para mim tá ótimo. Beleza. Então, pessoal, nós vamos, como eu falei, né, anteriormente, nós vamos estudar hoje dentro daquela roteiro 6, que seria a escritura dos evangelhos, mais os evangelhos canônicos e os apócrifos, né? O canônicos, na verdade, é aquele que a religião foi retirado, né, o conteúdo dos dogmas cristãos. Tá? Então, mas aqui na frente a gente já vai entender isso melhor. Então vamos lá, nas ideias principais. Nesse livro do André Luiz, Caminhos da Luz, ele diz o seguinte: os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos do Evangelho, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Então, aqui, discípulos e alunos, né? Nós sabemos. Então, veja bem, aqui que eu e o Luiz Henrique estávamos falando aqui antes de começarmos, sobre nós vamos ver aqui na frente, o primeiro evangelho, né? O tempo que foi escrito. Mas só que os evangelhos, eles não perderam a essência do amor. Todos. Vocês vão observar que não se perderam a essência do amor. Ele pode alguns ter um pedaço de interpretação daquele que está escrevendo, outros podem ter sofrido uma interferência para não ser publicado determinadas coisas, né? Outros poderiam ter sofrido outros problemas, mas a essência nós sabemos, e nós vamos ver, que a essência não se perde. Porque com a essência não se perde, isso quer dizer o quê? Que todo aquele, como Lucas, como Marcos, como tantos outros apóstolos, que ajudaram nessa definição do Evangelho, eles são espíritos, nós já falamos isso, espíritos muito elevados, que já vieram com essa missão, são missionários. Né? Então a missão foi cumprida. Quando ele fala aqui, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos. Né? Então, já pensando no futuro,
não só naqueles momentos, e também nos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor, que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Não era conveniente compreender. Entendeu? Isso está no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, nesse livro, no item capítulo 14, item A, redação dos textos definitivos. Então, vejam que até Emmanuel observa isso de uma amplitude maior do que a nossa, por estar no plano espiritual e por ser o espírito que é. Né? Então, quando ele fala, né, que são mensagens de fraternidade e de amor, né? Isso trocado entre os cristãos da época, né? Interessante isso. Agora, isso aqui que me chama a atenção. Entre os anos 60 e 80 da era cristã, aparecem os primeiros escritos evangélicos de Marcos, considerados os mais antigos. Isso quer dizer o quê? 60 anos depois de Cristo, né? No final do século I, entre os anos 80 e 98, surge o Evangelho de Lucas, assim como de Mateus. Este foi possivelmente escrito em hebraico, atualmente perdido. Olha que mensagem interessante essa, né? Colocação interessante. Ele foi escrito em hebraico e atualmente perdido. Finalmente, entre os anos 98 e 110, aparece em Éfeso o Evangelho de João. Então vejam aí, até chegar aqui João, né? 110 anos. Ao lado desses evangelhos, únicos reconhecidos pela Igreja Católica, grande número de outros vinha à luz. São os evangelhos apócrifos, esses que os dogmas da Igreja Católica não permitiu, ou que foram tirados e não incluídos nos livros. Por que razão foram esses numerosos documentos declarados apócrifos e rejeitados? Muito provavelmente porque haviam constituído um embaraço aos que, nos séculos I e II, imprimiram ao cristianismo uma direção que o devia afastar cada vez mais de suas formas primitivas. Quem diz isso é Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 1. Então vocês vejam, observem que algo se perdeu, com certeza absoluta, muito valioso. Né? Não ia na concepção do cristianismo, não ia fazer bem, não era apropriado. A grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância do evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Quem diz? Emmanuel, A Caminho da Luz, no capítulo 14, item A Redação dos Textos Definitivos. Isso quer dizer o quê? Sofreram pressão. Alguns foram oprimidos e renegados, mas atravessou as idades e atraindo os corações. Aí eu falo da essência. Né? O ambiente histórico em que o evangelho surgiu, nós já estudamos isso, é do judaísmo, formado e alimentado pelos livros sacros do Antigo Testamento. Lembra lá, né, do Abraão, condicionado pelos acontecimentos históricos,
pelas instituições nas quais se encontrou inserido e pelas correntes religiosas que o especificaram. Então, até hoje a gente pode observar que muitos, né, que com a vinda do cristianismo, e aquele que era judeu ainda, judaísmo, né, que acreditava no judaísmo, não optou pelos ensinamentos do cristianismo e permaneceu no judaísmo, né? Onde hoje, por exemplo, não aceita um Jesus crucificado, né? A ressurreição, Jesus não morreu na cruz, etc, etc. Mas a essência é a mesma do cristianismo. Então vejam que dali, do judaísmo, surgiu o cristianismo. A palavra evangelho, ela é vinda do grego euangelion, que quer dizer boa notícia, ou boa nova, por extensão. O sentido mais antigo da palavra está relacionado a uma gorjeta que era dada aos que traziam boas notícias. No segmento do kardecismo, do espiritismo, é muito comum a gente falar, ou às vezes tu escuta em palestra, às vezes tu ouve isso aí em podcast, às vezes tu lê, a boa nova. O que é a boa nova que a espiritualidade entende? É o espiritismo de Kardec, né? Essa nova fase, é a nova palavra, a outra boa notícia, a mudança, muitas vezes, de uma quebra de paradigma, uma abertura de entendimento. Então, na espiritualidade, nós também usamos isso, a boa nova, é o novo momento, né? Nas cidades gregas, empregava-se o vocábulo evangelho quando ecoava a notícia de uma vitória militar, o nascimento do filho de um rei ou imperador também. Uniam-se à notícia cânticos e cerimônias festivas, dando-se uma conotação de alegria. Boa nova, né? O Novo Testamento, que veio aí a partir de Jesus, abrange 4 conjuntos de livros. Aí eu vou falar agora para todos aqui, que nós falamos na semana passada sobre aqueles números, lembram? 4, o 3, o 12, aquilo gerou uma conversa longa entre nós aqui, gerou dúvidas e interpretações. Então vamos aqui. O Novo Testamento abrange 4 conjuntos de livros, assim discriminados. Evangelhos, o B, Atos dos Apóstolos, o C, Epístolas, o D, Apocalipse. Neste roteiro estão inseridas informações sobre o Evangelho de Jesus, segundo os registros de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho, a Boa Nova, cerne doutrinário do cristianismo, contém aspectos da biografia terrena de Jesus Cristo e seus principais ensinamentos de caráter moral, coligidos segundo informações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, nós já sabemos, né, que tudo aquilo que Jesus deixou foi de caráter moral, né? Moral. Mateus e João, discípulos diretos, apóstolos, de contato pessoal com o mestre, escreveram respectivamente em hebraico e em grego. O Marcos e Lucas redigiram seus textos em grego. O primeiro transmitindo reminiscências de Pedro, e o segundo investigando e recolhendo informações por via indireta. Então vejam vocês que aquilo que nós conversamos semana passada, hoje se abre mais o leque, né? Na semana passada a gente fez uma vasta conversa por cima, não, mas o Evangelho não sofreu alterações, ok, porque agora nós estamos entrando nela. De que forma que sofreram essas alterações, né? Ou que foram, muitas vezes, interpretadas de uma maneira, outra maneira. Então vejam, aqui já teve aqui informações por via indireta, né? Então,
Mas vamos continuar mantendo o pensamento que a essência se manteve. Vamos aqui. Harmonizando-se os 4 textos no todo orgânico, composto sem acomodações, sob inspiração mediúnica, cujo influxo não derrogou a liberdade volitiva e os pensadores psíquicos, Mateus, menosprezado funcionário, atende ao aceno do novo chefe e nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei em nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. Já o Marcos, atemorizado quando jovem com a intensidade da tarefa, sublima depois, vendo em Jesus o servo incansável, paradigma da fraternidade a serviço divino. O Lucas, mais intelectualizado, apresenta Jesus como entidade imaculada, presa pela genealogia ao pai Adão, porém, subtraída ao pecado pela redenção no Pai Criador. João, mais espiritualizado, portanto, mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus, tem olhos de ver no Cristo a entidade celestial, o verbo mesmo de Deus. Não apenas o rei, o servo, o homem, sinopse da biografia terrena. Então, dependendo de cada um deles, dos apóstolos, dependendo da evolução, dependendo do momento em que ele passou a viver aqui no planeta, né, da cultura que sofreu, enfim, de tudo isso, ele tem um olhar diferente, assim como nós temos. Mas o João não, o João era mais, como diz ali, né, mais espiritualizado. Não necessariamente o mais evoluído, mas o mais espiritualizado. O Cristo, veja interessante, o Cristo nada escreveu, a gente sabe disso. As suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca. Não tinha Wi-Fi, não tinha celular. Ali foi de boca em boca. E posteriormente transcrita em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Interessante que não se perdeu. Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV, durante meio século depois da morte de Jesus. A tradição cristã, oral e viva, é qual água corrente em que qualquer se pode saciar. Tamanho, se a gente for parar para pensar nisso, né? Nós não temos noção ainda da grandiosidade de Jesus. Não temos isso. A gente tem uma ideia, né? Sua propaganda se fez por meio de prédica, quer dizer, sermão, discurso religioso, pelo ensino dos apóstolos, replicaram, né? Homens simples, iletrados, mas iluminados pelo pensamento do mestre. Não é senão do ano 60 ou 80 que aparecem as primeiras narrações escritas. A de Marcos, a princípio, que é a mais antiga. Depois, as primeiras narrativas atribuídas a Mateus e Lucas. Todas escritos fragmentários e que se vão acrescentar de sucessivas adições, como toda obras populares. Veja que interessante, né? Foi somente no século I, de 80 a 98, depois de Cristo, que surgiu o Evangelho de Lucas. E ainda há pouco nós conversando, eu e o Luiz Henrique, Lucas Lucas não conviveu com Jesus. Olha que interessante, né? Mas não necessariamente precisaria, na época, conviver com Jesus para se tornar um evangelista. Lucas não conviveu com ele. Assim como de Mateus,
ou primitivo, atualmente perdido. Finalmente, em 98 a 110, apareceu em Éfeso o Evangelho de João, que nós já vimos ainda há pouco. Ao lado desses evangelhos, único, depois reconhecido pela igreja, grande número de outros vinha à luz. Desses são conhecidos atualmente uns 20 mais no século III. Orígenes o citava em maior número. Veja que interessante. Lucas faz alusão a isso no primeiro versículo. Primeiro versículo de Lucas. Ele faz alusão a isso. Da obra que traz o seu nome, 10. Os textos utilizados pelos povos não anglo-saxônicos originam-se na Vulgata latina, fixada a partir do século IV, quer dizer, 400 anos depois, quando o erudito Jerônimo, secretário do Papa Damaso I, verte do grego para o latim textos autenticáveis e separa os considerados de autoria obscura ou apócrifa, quer dizer, que não eram aceitos. Aqui se observa a figura do Papa, né? A importância da figura do Papa, né? Nesse sentido. Sabemos, no entanto, que existiu a chamada Bíblia dos 70. Lembra o 70 da semana passada? Pois é. Sabemos que existiu a chamada Bíblia dos 70. Corpo doutrinário traduzido, ao que se diz, por 70 sábios de Alexandria, do qual se teria tirado 70 cópias. O grego, né, em que os evangelhos foram escritos, foi o popular dialeto alexandrino chamado Quini, que era a língua mais falada, ou pelo menos compreendida pelos homens cultos de todas as localidades do Oriente e do Ocidente do Império Romano. Por essa razão, os evangelistas usaram o grego e não o hebraico para escrever os evangelhos, tornando-se assim acessíveis a um maior número de pessoas. Vejam que as coisas foram ser... Deixa eu só ver aqui quem que está querendo entrar. Então vejam vocês que aqui houve o próprio momento fez com que houvesse uma adaptação para que essa comunicação saísse para mais pessoas, para mais entendimentos, né? E, como ele falou aqui, né? Eles saíram lá daquele... Foram os gregos, né? Se tornaram esses evangelhos, todas essas mensagens, para que o Ocidente do Império Romano também tivesse acesso, né? Ou compreensão de tudo que foi escrito. Então, naquele tempo não havia pontuação nem separação de palavras na escrita. Os textos, eles eram utilizados apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem espaçamentos. A colocação de espaço entre as palavras e as frases foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. A pontuação surge com o aparecimento da imprensa do século XV. Se a gente for considerar o tempo, é tudo recente. É recente considerado o tempo, né? A organização dos textos bíblicos em capítulos foi introduzida no Ocidente pelo cardeal inglês Hugo, no século XIII. A subdivisão dos capítulos em versículos foi criação do tipógrafo parisiense Roberto Stephen, no século XVI. Não obstante a existência de várias traduções inglesas da Bíblia, empreendidas durante a Idade Média, somente no século XVI, a história registra a tradução definitiva da Bíblia inglesa, na forma que conhecemos atualmente. Então vejam vocês
quando a gente estuda, a gente se depara com situações assim, meu Deus, uma situação bem clara, né? Quer dizer, século XVI, 1.600 anos, né? 1.600 anos depois do nascimento de Cristo, essa tradução para a língua inglesa da Bíblia, elas foram empreendidas durante a Idade Média, nesse período, que se forma que nós conhecemos atualmente. Puxa vida, vamos considerar aqui, voltando aqui no tempo, fazer aqui só uma provocação, né? O Brasil foi descoberto no século XV, né? 1500. Quer dizer, um século depois, né? A forma da Bíblia que nós conhecemos hoje, um século depois. Olha o tempo que nós ficamos aqui vagando. Eu não estou dizendo que essa forma da tradução inglesa seja a perfeita, seja melhor, como nós já vimos até agora, que a Bíblia, os evangelhos sofreram grandes influências. Não foram poucas, foram muitas influências, né? Mas, buscando conhecimentos que nós temos hoje, ela veio da tradução inglesa da Bíblia, então, meu Deus, muito pouco tempo, né? Na conferência de Hampton Court, em 1604, foi proposta uma nova tradução da Bíblia. 54 tradutores foram convidados para o empreendimento dessa tarefa de Oxford, Cambridge e Westminster. Olha que interessante. Essa tradução, dedicada ao rei James I, foi publicada em 1611, em volumes grandes. Trata-se de uma tradução também conhecida como a versão autorizada, que se enraizou de tal forma na história religiosa e literária dos povos de língua inglesa, que as edições posteriores cuidavam apenas de simples revisões e não de substituições. Interessante isso, né? Continuando aqui, ó. Algumas dessas revisões foram a revista inglesa de 1885 e a versão padrão americana, American Standard Version, em 1901. Esta última foi vigorosamente revisada pela Revised Standard Version, de 1946 a 1952. Olha aí. Os textos bíblicos publicados em língua inglesa, que tem como base a tradução da William Tyndale, de 1525 a 1526, quer dizer, um ano, sobretudo o Novo Testamento, apresentam diferença das edições publicadas pelos demais povos. Já começou a haver uma divergência, né? É que a tradição inglesa foi realizada diretamente do original grego e não do latim, Vulgata. Os evangelhos são narrativas cuidadosamente escritas sobre o nascimento, a vida, o mistério, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Não podemos jamais esquecer que os textos existentes no Novo Testamento retratam, além dos ensinamentos do Cristo, a pregação e a vida dos apóstolos e discípulos diretos. Estudos críticos e sérios demonstram que, nos textos evangélicos, há diferenças que evidenciam a influência pessoal do escritor, sem deixar de lado a inspiração divina. Mesmo que haja influência pessoal do escritor, mas a inspiração divina não fica de lado. Assim, os 3 primeiros evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, têm muitos aspectos comuns e também muitas diferenças. As semelhanças vão de algumas palavras a textos inteiros. As diferenças são encontradas nas narrativas de fatos e de acontecimentos relacionados à vida e à missão de Cristo. Percebendo-se discrepâncias aqui
é ali. Em termos numéricos, podemos representar a questão sinótica assim. Olha que interessante. Dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no de Mateus e 350 no de Lucas. Os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum, os quais não constam no evangelho de Marcos. Mateus e Lucas inseriram outros versículos segundo interpretação própria. Os evangelistas Mateus e João foram apóstolos de Jesus. Lucas e Marcos não conviveram com ele. Os escritos evangélicos, também chamados de escrituras gregas, foram divididos em canônicos, texto que fazem parte do Novo Testamento, como eu falei ainda há pouco. E apócrifo, palavra que significa coisa escondida, oculta. Os apócrifos, ou deuterocânicos, definidos pelo Concílio de Niceia, são manuscritos redigidos pelos discípulos de Jesus e que não foram nem são reconhecidos pela Igreja Católica, sob a alegação de que a veracidade dos mesmos não poderia ser comprovada. Vou repetir esse parágrafo que acho que é interessante. Os apócrifos, né, é aquele que a palavra não significa significa coisa escondida, coisa oculta, definidos no Concílio de Niceia, o ser humano encarnado é que definiu. São manuscritos redigidos pelos discípulos de Jesus e que não foram, nem são reconhecidos pela Igreja Católica, sob a alegação de que a veracidade dos mesmos não poderia ser comprovada. Isso quer dizer o quê? O que é que nos faz pensar? Sendo discípulo de Jesus, a Igreja Católica não aceitou. Por que que não aceitou? Simplesmente porque não poderia ser comprovada? E os outros atos de Jesus que também não tinham como comprovar, mas que foram aceitos. Aí nós voltamos lá no início desse estudo de hoje, que não era, mais ou menos isso, interessante para, diria, papado, né? Pelo concílio. Não era conveniente. Não né? era conveniente. Existem cerca de 112 textos apócrifos, quer dizer, que para ele não valiam nada, né? Que foram retirados. Então, existe cerca de 102 textos apócrifos, 52 do Antigo Testamento e 60 do Novo Testamento. A tradição contabiliza um número maior. Exemplos de livros apócrifos. Exemplo. Primeiro, Evangelhos de Maria de Madalena, de Tomé, de Filipe, o árabe que trata da infância de Jesus, do pseudo Tomé, de Tiago, da morte e assunção de Maria. Segundo, Atos de Pedro, de Tecla, de Paulo, dos 12 apóstolos, de Pilatos. Terceiro, epístolas, de Pilatos a Herodes, de Pilatos a Tibério, de Pedro a Filipe, de Paulo aos Laodicenses, epístolas aos Coríntios, de Aristeu. 4. Apocalipse, de Tiago, de João, de Estevão, de Pedro, de Elias, de Esdras, de Baruque, de Sofonias. 5. Testamentos de Abraão. Olha a importância que nós já estudamos Abraão. De Abraão, de Isaac, dos 12 patriarcas, de Moisés, de Salomão e de Jó. Aqui a gente pode até voltar, né? Nós já estudamos muito sobre Abraão, né? Sobre Isaac, o filho, tá? Sobre Jacó, Moisés. Veja bem, como é que eles iam provar aquilo lá?
lá em Abraão, né, naquela época. Então, assim, como é que eles aceitaram que, porque Abraão leva o filho para o sacrifício, o único filho, né, para provar a sua fé, para provar a sua fidelidade? Será se realmente Deus queria aquilo? Se precisava disso? Né? Mas, no entanto, está lá, tá na Bíblia. Mas a gente hoje pensa dessa forma também. Né? 6. Outros livros. A filha de Pedro, a descida do Cristo aos infernos, a declaração de José de Arimateia, a vinda de Adão e Eva, Jubileus, Enoque, Salmos de Salomão, oráculos sibilinos. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são chamados de sinópticos, porque apresentam entre si muita semelhança, podendo ser dispostos em colunas paralelas e abarcados com um só olhar. Então, quer dizer, quando houve muita coincidência de Mateus, Marcos e Lucas, né? Quando havia semelhança. Quanto ao quarto evangelho, o de João, este permanece único. O de João permanece único, pois se distingue significativamente dos demais, em conteúdo, em estilo e em forma. É uma curiosidade aí, Luiz. Sim. Boa noite. Boa noite, mano. Tem aquela catedral lá de Brasília, né? Sim. Famosa, que parece um cálice ali, feito pelo Niemeyer. E aí tem um caminho, né? Meio sinuoso, assim, para entrar na catedral. E aí justamente estão as três estátuas de Marcos, Mateus e Lucas. De um lado do caminho, e João está sozinho do outro lado. Do outro lado. Ah, justamente por conta dessa coisa dos evangelhos, assim, que os três ali são sinóticos, né? Que são e o Lucas, comparáveis uns com outros. João não. Lucas, né? O de João, que é mais diferenciado, assim, trata de outras coisas, ele está do outro lado do acesso. Interessante como a Igreja Católica faz essa diferença, né? Interessante como um ateu, Niemeyer... Exatamente. É verdade. Bem interessante. Mas voltando aqui. A hipótese mais aceita para justificar as similaridades existentes nos evangelhos sinóticos é denominada teoria das duas fontes. Interessante, né? Nessa teoria, Marcos teria utilizado uma fonte, possivelmente originária de Pedro, a qual serviria de subsídios para os relatos de Mateus e Lucas. Né? Como Marcos foi o primeiro, depois Mateus e Lucas. A outra fonte... E que serviu para Paulo também, né? Também para Paulo. Pedro deu os escritos para Gamaliel, que era o mestre de Paulo, e Gamaliel passou para Paulo. É uma sequência. Um veio buscando no outro, né? A outra fonte utilizada por esses dois evangelistas é totalmente desconhecida e se chama fonte Q, inicial da palavra alemã Kelly. Interessantíssimo. Os textos evangélicos sofreram, ao longo dos tempos, 3 grandes modificações. 3. No texto original, escrito pelos evangelistas, durante a elaboração da Vulgata, e na redação final, que é a que temos atualmente. São 3 tempos. Vamos ver aqui. Por entre essas fases, ocorreram influências de invariados sentidos, levando a relações literárias de semelhança ou de diferenças que são observadas entre os evangelhos no seu estado atual. Assim, pode-se perceber que a redação de Marcos deve ter sofrido influência do documento. Fonte de quem? De Mateus. Daí, verifica-se as semelhanças onde é dependente.
onde, por sua vez, deve ter influenciado a última redação do primeiro evangelho. Olha que interessante, né? Os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas mencionam os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus mais de 90 vezes, o que é bastante significativo. O evangelho de João desenvolve a ideia de crença nas 99 citações, o que também nos fornece o material para reflexão. Aqui nós já vamos entrar em Marcos, mas nós vamos parar hoje aqui, para a gente fazer aí uma conversa, para que na próxima semana a gente entre, então, já no Evangelho de Marcos. E aí, sucessivamente, depois nós vamos de Lucas, né? Isso aqui nós demos aqui um entendimento dos evangelhos como um todo, nas influências, diferenças, o que não foi publicado, em função dos dogmas, né? Então, tudo isso aí é o sentido que a gente... Que na semana passada a gente deu uma pincelada aí, inclusive o Gerson falou também, demos uma pincelada e hoje a gente se aprofundou mais um pouco nisso aí, né? O suficiente para poder entender daqui para frente. Não é para nos deixar em dúvida em relação à Bíblia, aos evangelhos, não é isso. Eu falei bem para vocês no começo que a essência, ela não sofreu muita influência. Eu até acredito que se não fosse por ser rejeitado algumas fontes, diria, alguns entendimentos aí, né? Eu acho que nós teríamos um evangelho ainda mais rico que o que nós temos. Sobre a essência, eu estou falando sobre a essência do amor, né? Que é o princípio de Jesus. Então, mas que sofreu influência, sofreu. E aí está claro aqui, nesse estudo, né? E aí a gente vai lá na fonte, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a fonte para vocês, depois eu vou passar isso aqui em PDF quando a gente terminar, né? Só para a gente sair aqui deixa eu buscar aqui a fonte. E a federação buscou, né? Ó, a Bíblia de Jerusalém, aí tem várias páginas aqui, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de Lucas, depois ele vai à introdução aos Evangelhos, é um estudo histórico crítico de O. Battaglia. No livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, o dicionário da Bíblia, as pessoas e os lugares. Depois tem aqui as páginas desse livro. Depois vai no Roberto Macedo, Vocabulário Histórico Geográfico dos Romances de Emmanuel. Então, a federação, ela se baseou exatamente nessas referências, né? Então, nós não estamos buscando aqui, não é qualquer fonte, não é um estudo aprofundado também que a federação fez, né? Estudou, uma grande equipe, e o que está aí realmente é o que nós temos que estudar, né? Ou nos debruçar, porque a gente sai daqui às vezes pensando também, né? Agora, pense em vocês, tu começa a olhar isso aqui, se a gente não estiver bem preparado espiritualmente, a nível de entendimento e evolução, muitos poderiam dizer assim, eu saí daqui e dizer o seguinte, então não vou acreditar mais na Bíblia. Qual é a verdadeira? Qual foi? A de Marcos, a primeira, que sofreu influência depois do Lucas, quando fez, também se apegou um pouco nela, né? Ou é a de João? Mas, felizmente, a gente sabe que esses apóstolos, esses são missionários, né? Discípulos são missionários que vieram com essa tarefa e cumpriram, né? Até porque, vamos combinar, né? Não era muito fácil naquele momento, naquele período, né? 60, 80 anos depois de que Jesus desencarnou, escrever sobre sua passagem. Então tinha que ser missionário. Tinha que ser médium também. Aí a gente já tem um outro olhar, né? Então a mensagem de hoje era essa aí, era o aprofundamento mesmo naquilo que foi conversado semana passada. Eu acho fantástico. Simone pediu a palavra. A Mônica pediu, né? Eu ia passar para ela agora. Pode falar, Mônica.
Mas cada religião escreveu a sua Bíblia do seu modo, né? Sim. Assim, Interpretação, né? Interpretação, né? a essência, eu acredito que, claro, possa ser. Mas eu vejo, por exemplo, a família do meu marido, eles são evangélicos, né, da congregação cristã. A Bíblia deles é totalmente diferente. Assim, totalmente diferente, mas a história é contada até de outra forma também. Assim, começa no Novo Testamento, né? Abraão, tudo, mas é diferente. Eu acho que além desse contexto, acho que depois para frente, cada religião, sei, quis. Eu vejo, o meu cunhado mesmo, ele já estudou a Bíblia toda, ele fala assim como se ele estivesse lendo. É impressionante. Ele conta tudo, tudo, que eu fico assim, que a gente conversa, né? Eu sobre o espiritismo, ele sobre... E tudo bem, tudo na sua, mas eu fico assim, boba. Eu falei, gente, eu acredito que nenhum católico ou um espírita estude com a capacidade de ter tudo aqui na sua cabecinha. Passagens a gente conhece, né? Luiz, você está sem áudio. Desculpa. Agora fim, né? Agora deu, né? Alô? Oi? Marco, tô me ouvindo? Tô, né? Dá para me ouvir? Estamos ouvindo, sim. Ah, beleza. Então, assim, ó, Simone, na minha interpretação, tá? Por exemplo, eu tenho a minha vizinha aqui, ele é testemunha de Jeová. Eu tive um grande amigo que era testemunha de Jeová. A interpretação decorrer, assim como sofreram influências, né, para editar esse evangelho, hoje em dia é muito mais fácil tu, respeitando religiões, tá? Mas assim, é mais Sim. fácil hoje em dia tu criar uma religião, botar um nome lá e pegar o evangelho, qualquer desse último que nós entendemos aqui, e interpretar, criar dogmas em relação àquilo que tu podes, né? Agora, a pessoa lê a Bíblia, estudar a Bíblia é altamente positiva. Agora, a interpretação que é perigosa, porque cabe a cada um de nós, né, a entender de um lado mais aprofundado, né? Por exemplo, o que é que a espiritualidade faz? Nós estudamos hoje aqui, ó. Ela não dá direção. Não. Ela não dá direção, ela nos mostra. A interpretação é de cada um de nós. E quando a gente parte do princípio da evolução do espírito, da evolução, eu preciso conhecer, até para mim tomada de decisões na minha vida, no meu futuro, no meu amanhã, para me sensibilizar, não chegar e dizer assim, eu dobrei os joelhos, como os católicos às vezes falam, eu dobrei o joelho e rezei. Mas sabemos como é que funciona a oração, como fazer isso. Precisa se ajoelhar? Precisa se jogar no chão? Então, nós interpretamos de uma maneira mais aberta, mas não é que sejamos melhores do que ninguém. Não é melhor do que ninguém. Agora, se a pessoa conhece a Bíblia, estuda a Bíblia e consegue praticar isso que estudou dentro do princípio, sem dogmas, porque o problema está nos dogmas, não está nas religiões, está nos dogmas criados. Por exemplo, o catolicismo que isso influência maior do que o catolicismo, que nós sofremos ao longo da vida, dos papados. Enfim, a gente sabe disso. Agora, recentemente, em relação à idade do Espírito, tá? Aqui na Inquisição. O que foi a Inquisição? Está escrito na Bíblia que aquilo estava perfeito? Não está escrito. Né? Então, o fato, isso, é a gente estudar palavras por palavras, e por isso que o estudo, lá atrás, eu lembro que nós conversamos, até o Gerson citou isso, bem no início, o importante não é o que nós vamos estudar, é como que nós vamos estudar. Se vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. O importante é a gente saber interpretar isso sob o olhar
sob o olhar de Jesus, sob o olhar da moralidade. Será se o Jesus no meu lugar faria o que eu vou fazer? Não, não faria. Então não faço. Né? Então, esse é o problema. Isso vai sempre existir, tá? Isso vai sempre existir. Né? Porque também nós sabemos que muitos, assim, a gente sabe que tá aí, a gente vê até espíritas, se dizia espírita, médiuns, estão presos, estão em presídios, por não saber exercer a mediunidade. Né? A gente sabe, criou-se até uma cidade, e essa cidade viveu economicamente em função dessa pessoa. E, no entanto, utilizando má a sua mediunidade, onde é que foi parar? Né? E colocou em risco o quê? Os princípios doutrinários da espiritualidade. Assim como aconteceu conosco na espiritualidade, existe aí uma quantidade que... Mas até esse comentário que eu fiz é porque, assim, né, cada religião, com o passar do tempo, pode ter sido lá atrás, né, ele pegou esses ensinamentos, né, Sim. digamos assim, a essência, né, e tudo, e meio que transformou para sua, vamos dizer assim, o que é bom para nós aqui. Sim, Estou claro. dando nome só para Sim, evangélicos, protestantes. Então, né? Esqueceram lá de trás, né? Uhum. É só isso que eu quis, assim... Mas é isso mesmo, é bem isso que você está falando. É isso que eu quis dizer. Agora eu consegui... Resumo é isso mesmo, é bem isso aí mesmo. Claro. Assim como aconteceu na Igreja Católica daquele período. Né? Assim como aconteceu, como nós falamos aqui agora, esse conteúdo que foram retirados, né, da formação dos evangélicos, foi tirado porque por conveniência, claro. Mas o Yuri quer falar alguma coisa, pode falar, Yuri. Sou eu. O Adamo. Eu concordo totalmente com o que a Simone colocou, e é meio que puxar a brasa para o seu assado, né? Uma interpretação para cada religião. E concordo que está na essência os ensinamentos de Jesus, e a gente vai pegar no fundo dessa essência, que é o que nós buscamos no Espiritismo. Mas cada um fazendo esse puxar da brasa para o seu assado, nada mais é do que uma politização, né? A Igreja Católica, com os próprios dogmas ali, politizou a Bíblia. Então, é o meu entendimento de tudo isso, né? Mas eu concordo totalmente com o que a Simone falou, que a essência é uma, mas cada religião fez sua interpretação, e cabe a nós pegar o que é melhor, pensando em quem foi Jesus Cristo. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado, Adamo. Perfeito. A colocação vocês foram perfeita. É isso aí mesmo. Nós não podemos esquecer que a essência que vale, né? Então, pessoal, deu 21 horas agora. Se vocês não tiverem mais ninguém para colocar nada, nós vamos encerrar hoje. Porque semana que vem, né, vou voltar aqui agora mais dentro do Evangelho de Marcos. Foi o primeiro. Né? Então, uma semana que vem, nós vamos, de repente, se der tempo, ainda a gente vai passar também para o de Lucas, né? Que agora a gente já separamos aqui o Evangelho como um todo, né? Agora nós vamos separar eles por cada evangelista, ou discípulo, né? Tá bom, pessoal? Beleza. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, né? Sempre é muito bom estar com vocês. Muito feliz pela dona Ione ter voltado, o Adam, o Yuri, né? Isso é altamente positivo para todos nós. Nossa gratidão pela presença. Fazia tempo que eu não vi essa dupla aí, foi bom. Foi. E Olha, vocês aí também, não estava na minha tela. O acolhimento de vocês. Obrigado por tudo. É isso aí. Boa noite, gente. Como é bom saber que é amado, né? Isso é muito bom. Tá bom, pessoal. Então vamos fazer uma despedida e encerrar os nossos estudos de hoje em nome de Deus, em nome de Jesus, da nossa equipe espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso querido irmão, damos por encerrado os estudos dessa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Valeu, gente. Ótima Boa semana. semana aí para todos. Também. Boa noite.